Eu sou o pastor Paulo Romeiro, da Igreja Cristã da Trindade em São Paulo, e este é o programa Um Toque de Deus, chegando até você pela TV 8. É o nosso primeiro programa. Estamos iniciando uma caminhada que, creio, juntos será de grande bênção para as nossas vidas. Hoje trago um tema muito interessante, porque vocês sabem que através da mídia, seja pelo rádio, pela TV, pelas redes sociais, as pessoas são bombardeadas constantemente com um convite para abraçarem uma crença, uma fé. E isso também é verdade sobre o cristianismo. Vocês ouvem constantemente que você precisa receber a Cristo, você precisa considerar a Bíblia Sagrada. Mas eu tenho uma pergunta aqui para colocar. O que é que nós temos quando nós temos Jesus? Bem, eu creio que há muitas questões interessantes, muitos temas interessantes sobre isso. Nós, por exemplo, temos a alegria ao abraçar a fé em Cristo. Eu vejo, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo escrevendo: alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Lembre-se de que quando Paulo escreveu essa carta, ele não estava num gabinete pastoral com ar-condicionado. Ele estava numa prisão. E mesmo assim, ele escreveu aos Filipenses sobre a alegria. Aliás, a sua carta aos Filipenses, o termo que mais aparece é alegria. Porque apesar da prisão e da dificuldade, da situação difícil, Paulo não perdeu a alegria. É isso que nós encontramos na fé cristã, é isso que nós encontramos em Cristo. Uma alegria constante, porque Jesus é a fonte da nossa alegria. Posso afirmar também, com base no Salmo 45, versículo 7, que Jesus foi o homem mais feliz que pisou na terra. Aliás, ali está escrito, e é um salmo messiânico: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Nunca houve uma pessoa mais feliz na face da terra do que Jesus, porque Ele amou, porque Ele fez o bem e principalmente porque Ele viveu na vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então a alegria é uma característica muito importante na vida do cristão. Mas existem outras coisas que fazem parte também desse pacote maravilhoso. E uma delas também é amor. Quando nós temos um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo, nós temos amor. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, que Deus derramou amor nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu sei de muitas pessoas, e vocês certamente sabem também, de pessoas que eram corroídas por ódio, elas eram dominadas de sentimentos negativos, mas quando abraçaram a Cristo, elas foram tomadas pelo amor e passaram a amar. Uma outra coisa que nós vamos ter quando nós temos Jesus é que nós ganhamos uma nova família, a família de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15 ao 17, que nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Então nós agora pertencemos à família de Deus. E olha que interessante, essa família de Deus. Você sabia que parte da família de Deus já está no céu? Aquilo que nós chamamos de igreja triunfante. Essa turma já venceu as tribulações dessa vida, os sofrimentos, os desafios e superou os obstáculos. E hoje, pela graça de Deus, está lá no céu, a família de Deus que está no céu. Mas outra parte da família de Deus está na terra. Nós a chamamos de igreja militante, porque ainda está na luta. Tem que enfrentar tantas coisas ruins, desagradáveis, sofrimentos, muitas intempéries, perseguições. Então essa parte da família de Deus está na caminhada em direção à pátria celestial. Então nós a chamamos de a família militante, a igreja militante. Também nós vamos encontrar que nessa família nós só entramos nela porque fomos adotados por Deus. Ele nos adotou como filhos. E eu sei de uma ilustração muito interessante para ajudá-la a compreender melhor
o que é ser adotado na família de Deus. Lembro-me de que li ou ouvi em algum lugar de uma família onde havia um garoto que era o filho legítimo e o outro que era adotado. E o filho legítimo vivia sempre dizendo para o garoto adotado: eu sou, você não é. Eu sou, você não é. Quer dizer, eu sou o filho legítimo, você não. Um dia o garoto adotado virou-se para ele e disse: é verdade, você vive me falando isso. É verdade, você é o legítimo e eu sou adotado. Mas talvez você tenha nascido até por acaso. Talvez seus pais nem planejaram, nem esperavam que você nascesse. Mas comigo foi diferente. Seus pais foram atrás de mim, eles foram me procurar. E quando eles me acharam, eles babaram, não resistiram e me adotaram e me trouxeram para cá e eu sou parte dessa família. É isso que acontece conosco quando nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, para a obra de Deus na nossa vida. Nós somos adotados na família de Deus, tá? E por causa de Jesus Cristo. E às vezes eu fico pensando, será que Jesus é cego? Será que ele não enxerga? Como é que ele foi me adotar? Eu não sou lá grande coisa. E não existe nada em mim para que Deus me desejasse. Mas mesmo assim, ele me adotou, porque Deus nos amou desde antes da fundação do mundo. Então nós temos, quando temos a Cristo, nós somos adotados na família de Deus. E olha que essa família é grande. Aonde eu vou, na face da terra, eu encontro meus familiares. Aonde eu vou passar férias, ou pregar, ou trabalhar, seja em diferentes partes do Brasil ou do exterior, a família de Deus está lá. E essa família é muito maior, porque é composta de todos aqueles que já pereceram, que já morreram ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, e abraçaram a Jesus Cristo. E um dia nos reuniremos todos diante dele, lá na sua presença. Mas há muitas outras coisas que nós ainda temos, né? Quando nós abraçamos a Cristo, nós temos paz. Paz é algo muito procurado hoje no mundo, porque vocês sabem que existem regiões no mundo onde a paz não consegue chegar. Pense, por exemplo, no conflito da Israel-Palestina. Pense em algumas regiões do Oriente Médio, ou mesmo na África. Pense mesmo aqui no Brasil. Pense nas situações que nós atravessamos na nossa nação, marcada pela violência, pela corrupção, onde a paz é difícil de ser conquistada. Nós temos hoje centros urbanos, onde a paz não consegue chegar e as pessoas estão vivendo com medo. As pessoas estão vivendo como que presas, porque elas não têm paz. Mas a paz é um ingrediente muito importante para aqueles que abraçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não tenham medo. Essa foi uma palavra de Jesus na última ceia, quando ele sabia que dali a pouco ele iria para o jardim do Getsêmani. Ele seria traído, ele seria preso e enfrentaria um julgamento injusto e uma morte muito cruel e muito dolorosa. E mesmo assim, Jesus estava em paz, a ponto de dizer para os seus discípulos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Vocês estão entendendo? Olha o que Jesus disse para os discípulos na última ceia. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus reconhece que o mundo, as circunstâncias da vida podem dar uma paz, uma certa paz. Uma paz que serve de paliativo, uma paz passageira. Jesus sabe disso. Por isso ele diz, a minha paz é diferente. Imagine uma pessoa que ganhou milhões e milhões numa mega sena acumulada. Vai ter paz por um pouco de tempo. Ou a pessoa que se casou, né, com a mulher dos seus sonhos. Também vai ter paz por um tempo. Há muitas coisas nessa vida que podem nos trazer paz, mas não é uma paz verdadeira, não é uma paz duradoura, não é uma paz real. Essa paz vai passar. Mas a paz que Jesus nos dá, ela nunca vai passar. A paz que o Senhor nos dá, a doença não vai tirá-la.
Um revés não vai tirá-la, uma ingratidão não vai tirá-la. Ser descartado não vai remover esta paz. Essa paz que Jesus dá é uma paz eterna. E como é importante essa sensação, essa tranquilidade e saber que tudo está bem, porque é isso que Deus nos faz e é isso que Ele nos dá. Tudo está bem. Por isso que a palavra de Deus nos orienta no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Eu sei que hoje estou falando para muitas pessoas que estão preocupadas, algumas estão chorando, outras estão em depressão, desanimadas. Né? Há tantas coisas que surgem para baixar a nossa qualidade de vida. Mas em Cristo você terá uma paz que permanece para sempre. Nós não temos apenas paz em Cristo, nós temos outras coisas em Cristo. Em Cristo, por exemplo, nós temos a vida eterna. E essa é a tônica da palavra de Deus. Cristo Jesus veio ao mundo, de acordo com o apóstolo Paulo, ele escrevendo a Timóteo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo se julgava o pior dos pecadores. Por que ele fez isso? Porque Paulo tinha uma tal consciência da graça de Deus e da natureza de Deus, que ele se sentiu indigno. Ele se sentiu indigno de ser salvo. E eu estou me lembrando neste momento de um pensamento de Blaise Pascal, filósofo e matemático. E ele disse: os homens justos se acham pecadores, os homens pecadores se acham justos. E é isso que acontece no milagre da conversão, da salvação em Cristo. Nós nos surpreendemos. Como é que a graça de Deus me alcançou? Como é que eu fui transformado? Como é que isso aconteceu na minha vida? De onde vem tanta alegria? É isso que Cristo traz para nós. Então nós vamos compreender que a vida eterna, a salvação em Cristo, é a causa principal do plano de Deus, o projeto de Deus em relação ao ser humano, à humanidade. E eu me lembro neste momento de um versículo, chamado às vezes de um versículo de ouro da Bíblia, de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus. Não emprestou Jesus, não o deu por um tempo, mas o deu para sempre. É o seu Filho único, seu Filho unigênito. Unigênito, no grego, monogenes, significa único gerado. É interessante como Jesus é o único Filho gerado de Deus. Nós vemos que Deus tem vários tipos de filhos. Filhos, por exemplo, por criação. Deus criou os anjos. Deus tem filhos por formação. Deus criou Adão e Eva. Deus tem filhos por vocação. Israel está lá em Oséias capítulo 11, do Egito chamei o meu filho. Deus tem filhos por adoção, que somos nós. Fomos adotados na família de Deus. Mas Deus tem um único filho por geração, que é Jesus. E essa linguagem aparece também no livro de Hebreus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, como é importante a vida eterna em Cristo Jesus. É por isso que Ele veio. Foi por isso que Ele deu a sua vida. Foi por isso que Ele foi à cruz. Essa é a razão do Verbo ter se tornado carne e habitado entre nós. A encarnação é um dos grandes milagres da Bíblia, quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia é muito clara em falar da sua divindade, em falar da sua natureza, da mesma substância que o Pai. Foi isso que os pais apostólicos entenderam desde o início. Os primeiros 4 séculos da igreja foram dedicados para normatizar essa doutrina tão importante do cristianismo. Os primeiros credos foram surgindo para tratar da pessoa de Cristo, que Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, e da mesma substância que o Pai. Vemos isso nas narrativas do Evangelho, quando Jesus recebeu a adoração. Ele foi adorado, por exemplo, em João capítulo 9,
aquele que tinha sido cego de nascença, depois de curado, ele adorou o Senhor. E nós vemos também em Hebreus capítulo 1, versículo 4, que todos os anjos de Deus o adorem. Então, a vida eterna, ela está em Cristo Jesus, Senhor e Salvador e único mediador entre Deus e os homens. Olha que palavra confortadora. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Você não precisa correr atrás de mim, atrás de um pastor, de um padre, de um rabino, de ninguém. Você pode ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso. Tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus. É fácil, não é? Você percebe que não é complicado. A fé cristã não é complicada. Além de todos esses itens que já abordei aqui com vocês, quero falar também da esperança. Cristo nos dá esperança. Vamos encontrar de novo em Romanos capítulo 5, que a esperança não confunde, ela não traz confusão. Vamos encontrar também na primeira carta de Pedro, no primeiro capítulo, ele fala que nós temos uma esperança viva, não é uma esperança morta. Em esperança somos salvos. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, e no capítulo 13 ele fala sobre o amor. E é um capítulo muito lembrado, principalmente nas cerimônias de casamento. Os pastores, os padres também usam muito o capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu acho muito interessante quando Paulo enfatiza o amor. E ele termina dizendo, que tudo vai passar, mas o amor, a fé e a esperança permanecerão. Então nós temos esperança em Cristo. Eu li uma vez de uma cidade que ela desapareceria dentro de alguns meses, porque haveria ali uma barragem e aquela cidade iria desaparecer. O que aconteceu? Quando os moradores daquela cidade ficaram sabendo que aquela cidade deixaria de existir, que eles teriam que se mudar para um outro lugar, eles pararam de investir na cidade. As calçadas quebradas, destruídas, as casas deterioradas, o mato cresceu, ninguém mais investia, porque aquela cidade não tinha futuro. Mas não é assim conosco, não é assim com aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador. O futuro está garantido, nós temos um futuro, nós somos a geração escatológica do futuro, nós viveremos para sempre. Essa é a garantia da palavra de Deus para nós. Paulo trabalha isso várias vezes, e também o Novo Testamento da Bíblia trabalha isso de uma forma muito clara, de que nós viveremos para sempre. É muito interessante, ao olharmos o livro de Hebreus capítulo 11, que até os patriarcas lá atrás, no início, Abraão, Isaac e Jacó, e eles deram origem às 12 tribos de Israel, eles procuravam uma pátria, isto é, a celestial. Deixaram tudo para seguir a Deus, deixaram tudo para obedecer a Deus. Vemos isso na vida de muitos homens na Bíblia. Moisés foi um deles. A Bíblia diz que ele abandonou os tesouros do Egito, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que ter os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Nós também temos essa visão, nós cremos assim. Quem abraçou a Cristo, quem abraçou a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, tem essa esperança. Tem as promessas de Deus, elas são firmes. Mas nós temos ainda, em Cristo Jesus, nós temos uma herança incorruptível, indestrutível. O apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, que a nossa herança está guardada no céu para nós. Aonde está guardada a sua herança? No Bradesco? No Banco Itaú? No Banco do Brasil? Todas essas instituições vão passar um dia. Tudo vai passar. A Bíblia fala que o fim de todas as coisas está perto. Nada vai permanecer para sempre, a não ser a igreja. A única instituição na face da terra que tem vida perene e que vai continuar na eternidade é a igreja de Jesus Cristo. Pode ter certeza, o Palmeiras vai passar, o Corinthians vai passar, o Botafogo vai passar, sua escola de samba vai passar. Tudo
tudo vai passar. Mas a igreja do Senhor, ela permanecerá para sempre. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aonde está a sua herança? Vocês sabem que herança é motivo de muita encrenca. Quando chega o momento do inventário, da partilha, vocês sabem, muitos de vocês estão me ouvindo, sabem da confusão que se estabelece na família, né? Os conflitos, alguém querendo levar vantagem e assim por diante. E fica difícil, tem inventários que se arrastam por anos e anos, às vezes por décadas, de tanta encrenca na família. Mas nós não temos, de forma alguma, problemas com a nossa herança no céu. A nossa herança está guardada para sempre no céu. Sabe o que eu acho lindo? Quando a palavra de Deus nos diz no livro de Romanos capítulo 8, de que nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós vamos herdar com Ele as riquezas eternas, que nós nem sonhamos, nós nem conseguimos imaginar o que nos aguarda do outro lado. É isso que nós temos em Cristo. Somos co-herdeiros com Cristo. E eu acho interessante que geralmente quando tem um herdeiro na família, ele não quer que outros herdeiros se cheguem, que sejam descobertos outros herdeiros, porque ele quer tudo para ele mesmo. Mas Cristo é diferente. A sua riqueza é infinita, é eterna, e Ele não está preocupado em dividir essa riqueza com outros. E mais herdeiros vão se juntando a Cristo, passando a ser co-herdeiros com Cristo. A nossa herança está guardada no céu para nós. E eu espero que Deus abençoe grandemente a sua vida. E como diz o título do nosso programa, um toque de Deus, que você seja tocado pela palavra de Deus, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, que a sua vida mude, seja transformada para uma vida melhor, uma vida feliz, uma vida de solidariedade, uma vida de alegria na presença de Deus. Considere Jesus, considere a palavra de Deus, leia a Bíblia, leia os Evangelhos para você conhecer Jesus. E eu tenho certeza que quando você começar a ler os Evangelhos, a sua reação vai ser essa: que homem incrível, que homem fascinante, como ele prende, como ele atrai, como ele fascina. Jesus é assim. Eu costumo dizer que Jesus é um perigo, ele é um tremendo de um sedutor. Você passou por perto, você não tem mais chance, nunca mais você vai conseguir se desvencilhar de Jesus. Foi isso que aconteceu comigo. E é isso que tem acontecido na vida de milhões e milhões ao redor da terra. E eu garanto para você que tem milhões e milhões de pessoas que poderiam vir aqui hoje, no meu lugar, e dizer para vocês: é verdade, Cristo mudou minha vida, Ele me transformou, Ele me deu paz, Ele me deu alegria e certeza de vida eterna. Quero neste momento orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você que está sofrendo, você que está em dificuldade, você que está passando por uma situação difícil, seja na área financeira, da saúde, da família, conflitos familiares, a criação de filhos tornou-se difícil, ou na escola, a carreira, vamos orar. Quero orar por você. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu coloco agora todos os telespectadores, Senhor, da TV 8 na palma de Tuas mãos. Peço que o Senhor venha ministrar na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, que eles sejam, Senhor, tocados por Ti. Ajuda-os, Senhor, em diferentes situações que eles estão atravessando neste momento. Envia a cura para os enfermos. Envia, Senhor, a provisão para o necessitado. Envia alegria para aquele que está triste, ânimo para aquele que está desanimado. Abre portas na vida dessas pessoas, dá-lhes bons contatos, abençoa seus projetos, a carreira, Senhor, estudantil, a carreira, Senhor, profissional. Senhor, eu oro também pelos casais, Senhor, que vivem conflitos, que estão lutando, Senhor, que estão, Senhor, com o casamento em perigo, para que a família seja fortalecida. Por aqueles que estão presos num vício escravizador, envia, Senhor, o poder libertador, no nome de Jesus, para que essas pessoas sejam felizes, felizes em Ti e felizes para sempre. Em nome de Jesus,
Eu oro agradecido a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo programa, em nome de Jesus.